Aula 4. Condutores metálicos. Nesta aula vamos falar especificamente de um tipo de condutor que é usado na eletricidade e na eletrônica, os condutores metálicos. Nós já definimos condutor como sendo uma substância que possui no seu interior cargas elétricas livres. No caso de um condutor metálico, essas cargas elétricas livres são os elétrons. Por isso mesmo eles são chamados de elétron livre. São os elétrons da última camada que não ficam presos ao núcleo. Aqui nós temos uma representação simplificada do interior de um metal. Esses círculos, essas esferas com círculo com o sinal de mais, representam o átomo do metal, o átomo do ferro, de cobre, que está ionizado. Por quê? Positivamente, porque os elétrons da última camada, eles não ficam presos ao núcleo. Ao invés disso, eles ficam se deslocando em todas as direções. Isso não constitui uma corrente elétrica. Por quê? Porque se nós somarmos todas essas velocidades, termina dando zero. Por quê? Um elétron vai numa direção, o outro vai na outra direção. Aqui nós estamos no plano, mas isso obviamente é no espaço. Desta forma, em volta desses núcleos tem o que a gente chama de nuvem eletrônica, a nuvem de elétrons. Esses elétrons estão em constante movimentação. E essa movimentação, que é chamada de agitação térmica, ela é tanto maior quanto maior for a temperatura do metal. O isolante, como já tínhamos dito, ele não tem portadores de carga livres, consequentemente não deixa passar uma corrente elétrica, não permite que uma corrente elétrica circule por ele. Já demos exemplo de isolantes, a borracha, um excelente isolante, o vidro, papel, água pura, plásticos em geral, fenolite, porcelana. Cada um desses materiais é usado em função da necessidade. São muito importantes. Por exemplo, são usados para controlar o fluxo de energia elétrica. Nós temos aqui o quê? Nós temos aqui uma bateria, uma chave, né? Está aqui a chave, está aberta, né? Na realidade são dois contatos mecânicos, nesse caso está aberto, tá? E aqui esse mesmo contato está fechado. Então o que acontece? Quando a chave está aberta, que é essa condição aqui, os elétrons não conseguem passar. E, portanto, a lâmpada, que é um dispositivo muito usado aí na eletricidade e na eletrônica, fica apagada. Depois vamos ver por que uma lâmpada acende. E quando é fechado a chave, esse contato aqui se fecha. E, portanto, permite o deslocamento de elétrons que estão em excesso aqui no polo negativo, né? Indo para o polo positivo. E, portanto, a lâmpada acende. Então vamos repetir tudo isso de outra maneira. Então vamos supor que eu pudesse colocar uma lupa. Aqui nós temos uma bateria que vai gerar a tensão, o ODDP, né? O polo negativo, que tem excesso de elétrons livres, o polo positivo, que tem falta. Então, quando eu ligar o polo positivo ao polo negativo, nós vamos ter o quê? Um fluxo de elétrons livres se deslocando do polo negativo em direção ao polo positivo. Então nós temos aqui uma corrente elétrica. Então aqui o que nós temos é isso. Vejam que agora o movimento daqueles elétrons livres agora está ordenado. Eles estão se deslocando todos no mesmo sentido. Intensidade de corrente elétrica. Vamos supor então que nós temos um movimento de elétrons se deslocando do polo negativo da nossa bateria em direção ao polo positivo. Aqui nós indicamos dois sentidos, o que a gente chama de sentido real, né? Que de fato é o sentido de movimentação dos elétrons livres,
e o sentido que é o sentido convencional, que seria o sentido de movimentação das cargas positivas se elas fossem os portadores de carga. Nós voltaremos a falar sobre essa questão. Muito bem, define-se então intensidade média de corrente elétrica como sendo ΔQ dividido por ΔT, onde ΔQ é a quantidade de carga em coulombs que atravessa uma determinada secção deste fio. O que é a secção? Se a gente cortar isso aqui, por exemplo, se for um fio de secção circular, tá? É isso que a gente enxerga. Então, repetindo, ΔQ é a quantidade de carga em coulombs que atravessa uma determinada secção desse fio no intervalo de tempo ΔT. ΔQ é em coulombs, ΔT é em segundo. Portanto, o fluxo, a intensidade do fluxo de elétrons é dada em coulomb por segundo. Isso eu chamo de ampere. 1 coulomb por segundo, isto é, se a cada segundo a secção do fio for atravessada por 1 coulomb de carga, isso corresponde a quantos elétrons? 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Se o fluxo for esse, eu digo que a intensidade da corrente é de 1 ampere, ou 1 coulomb por segundo, ou 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons por segundo. O que é mais fácil falar? É óbvio que é mais fácil falar 1 ampere. Da mesma forma, se o fluxo for 2 vezes maior, eu digo que a intensidade da corrente é de 2 coulombs por segundo, ou 2 ampere. O instrumento usado para medir esse fluxo é chamado amperímetro. O amperímetro ele é usado de forma adequada. Então vamos supor que eu queira medir esse fluxo de elétrons. Observem que aqui nós estamos indicando o sentido convencional. O sentido real é o contrário, quer dizer, o sentido real é o sentido de movimentação dos elétrons livres. É o que eu tenho de verdade lá. Por questões históricas, antigamente, lá em 1800, achava-se que a corrente era devido a um fluxo positivo. Naquela época não se conhecia ainda átomo, elétron, próton. Tá? Após a descoberta do elétron, do próton, provavelmente em homenagem a esses antigos, se manteve o fluxo convencional, quer dizer, como se a movimentação fosse de cargas positivas. Realmente eu sei que a movimentação é de elétrons livres indo do polo negativo em direção ao polo positivo. A partir de agora a gente vai só representar o sentido convencional. E nós vamos usar a letra I para indicar corrente. Então, no caso aqui, nós temos uma corrente de intensidade 10 mA ou 10 vezes 10 a menos 3 amperes. Em amperes. Ok? Isso também pode ser escrito assim. 0,01 ampere. Muito bem. Então, como é que nós vamos inserir o instrumento para medir essa corrente? Nós devemos abrir o circuito, isso a gente chama de circuito elétrico. É o caminho percorrido pelas cargas. Então, para medir a intensidade da corrente, o circuito deve ser aberto em qualquer ponto, e aí eu insiro o amperímetro. Veja que eu estou usando aquele mesmo instrumento chamado de multímetro, só que escolhendo a grandeza amperes. Antes eu tinha escolhido a grandeza volts para medir tensão. Então a chave de seleção é colocada em amperes. Então vejam que o polo positivo, aqui esse é o polo positivo do instrumento, é ligado no polo positivo da bateria, enquanto que o polo negativo ou comum é colocado num dos terminais da lâmpada. E aí vai aparecer a indicação de 10. 10 o quê? Miliampere, porque eu estou escolhendo a escala de 20 miliamperes.
Da mesma forma, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do ampere. Então, submúltiplo, miliampere, microampere, nanoampere, múltiplo, quiloampere, megaampere, gigaampere. Desta forma, dizemos que a corrente vale I igual a 2 ampere, I igual a 1.200 ampere ou 1,2 kA, I igual a 0,005 ampere ou I igual a 5 miliamperes. Um exemplo, um exercício. Vamos supor que durante 5 segundos a secção do fio, nós temos então aqui um fio, tá? Aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Então nós temos um fluxo de elétrons indo do polo negativo para o polo positivo. Ou uma corrente convencional, né? Que tem sentido oposto, sai do polo positivo. Qual é o valor dessa intensidade dessa corrente? É muito simples. Quanto vale o ΔT? Então a gente sabe que a intensidade da corrente é a quantidade de cargas que passa na secção dividido pelo intervalo de tempos que elas levaram para passar. Então, o ΔQ é 10 coulombs e o ΔT é 5 segundos. Portanto, a intensidade da carga, da corrente, é de 10 coulombs dividido por 5 segundos, 2 coulombs por segundo ou 2 amperes. Essa é a intensidade da corrente neste fio. Isso corresponde a quantos elétrons? Isso corresponde a 6,25 vezes 10 a 19. Tá? Corresponde a essa quantidade de elétrons. Por hoje é só, então até a próxima aula.